irmãos. Bom dia. Graça, paz e misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todas as nossas vontades são respondidas, né? Achei que o Clã ia esquecer a chave aqui, mas ele levou ela. Aí já até achou a dona, tá vendo? Perdi. Irmãos, continuando com respeito à semana passada, se o Senhor assim nos permitir, gostaria de concluir hoje. E fazendo um pequeno e breve resumo sobre semana passada, com apenas 2 versículos. Se encontra em Hebreus, capítulo 5, sobre o que falamos semana passada. Hebreus, capítulo 5, verso 13, diz assim: Ora, aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Todo aquele que se alimenta de leite não é experimentado na palavra e ainda é criança. Verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, é para discernir tanto o bem quanto o mal que os cristãos devem ter as faculdades exercitadas na palavra de Deus. Não é para aparecer para ninguém. É para discernir entre o bem e o mal. Romanos, capítulo 16, a partir do 25. Vou ler aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, porque estamos aqui, Senhor, podemos participar da tua mesa, louvar o Senhor com cânticos, com hinos, ouvir irmãos, agradecendo ao Senhor pela salvação. Que maravilha, Senhor. Neste momento nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso coração, fala na intuição do nosso espírito, Senhor, nos incomoda, transforma o nosso viver, nossa vã maneira de viver, Senhor. Nos dê um coração receptivo à tua palavra. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para ouvirmos, como já foi dito aqui, contemplar o Senhor. Acima de tudo, contemplar a face maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos nesta manhã que o teu Espírito seja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, finalizei na semana passada falando a respeito do apóstolo Paulo. Se porventura, se ele estivesse em nosso meio, como seria o nosso procedimento? Se teríamos ou não algum problema com o irmão? E descobrimos que sim, né? Teríamos problema com o irmão. Devido ao quê? Devido ao nosso desejo de não morrer. Devido ao desejo do nosso eu imperar, da nossa carne prevalecer. Com certeza teríamos problema com o irmão. E estão indo diante desse fato, dessa realidade. Queria ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 11. Aonde Paulo vai mostrar, a palavra de Deus vai nos mostrar como que Paulo estava tendo problema com os irmãos. Aquele homem que nós lemos aqui semana passada, que foi ao terceiro céu, que recebeu o evangelho do Senhor, que edificou a igreja de Corinto, estava tendo problema com os irmãos em Corinto. Veja a partir do verso 13, do capítulo 11 ao 15. Pois os tais são falsos apóstolos,
obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, Coríntios estava tendo irmãos fraudulentos, apóstolos fraudulentos, que estavam trazendo dificuldade e transtorno para a igreja em Coríntios. E ele mesmo diz aqui, o apóstolo Paulo, não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, aí uma pergunta fica, quem eu estou sendo para os meus irmãos? Quem eu estou sendo? Será que eu estou trazendo edificação para a igreja? Será que eu estou trazendo confusão para os irmãos? Desavença? Língua solta? Qual o meu procedimento aqui, irmãos? Junto da congregação. O que eu tenho contribuído para os irmãos, para a igreja em si? Ou o que a minha língua tem trazido para a destruição da comunhão dos santos? É uma realidade. Esse fato aconteceu em Coríntios, mas vamos trazer para hoje. Quem sou eu no meio dos irmãos? Qual a minha participação como cristão, como filho? O que eu tenho trazido para os irmãos? Esse era um problema que Paulo estava tendo na igreja em Coríntios. E não só isso, irmão. 2 Coríntios capítulo 3, os irmãos em Coríntios, 3, do verso 1 ao 3, veja bem. Eu falei primeiro, né? Não, segundo. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que todos vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Sabe o que estava acontecendo, irmão? Paulo tinha saído de Coríntios, nas suas viagens, ido a outros lugares. Ele retorna para Coríntios. Sabe o que os coríntios fizeram com ele? Cadê a sua carta de recomendação? Minha carta de recomendação? Cadê a sua carta de recomendação? Você está chegando aqui? Ora, irmãos, Coríntios nasceu no coração de Paulo, precursor, pregador ali em Coríntios, pedindo a ele carta de recomendação. Ele falou com eles, mas vós sois a minha carta? Vós sois a minha carta. Eu preguei o evangelho para vocês. Olha o nível que estava chegando, irmão. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, dois pregadores ali, Paulo e Apolo. Atos capítulo 18, vai falar com respeito a um outro irmão. Atos capítulo 18, a partir do verso 24 ao 28. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe declararam com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram-nos os irmãos
e escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo chegado, ajudou muito aos que pela graça criam, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Que maravilha! Esse irmão chegou até lá, pregando poderosamente, poderoso, como diz aqui, eloquente. Mas sabe o que aconteceu agora? Começou a ter preferência. Começaram os irmãos de Coríntios a ter preferência para Apolo e descartar Paulo. Vocês acreditam? Começaram a ter preferência por Apolo e descartar Paulo. E não só descartar o Paulo. Veja onde a carnalidade desses irmãos chegaram com respeito àquele irmão que edificou tanto essa igreja. Veja o que acontece. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Segunda Coríntios 10, 10. Diz os irmãos de Coríntios: pois as suas cartas, Paulo, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca. E a sua palavra o quê? Desprezível. Sua palavra, Paulo, é desprezível. Sua presença é fraca. Não se sabe, irmão, mas, como eu falei na semana passada, o problema de Paulo, talvez nos olhos, era nojento. A sua postura talvez não fosse boa. Ele não fosse tão eloquente quanto Apolo. Nós não queremos ouvir você não, Paulo. Deixa vir Apolo, homem de Alexandria, onde vem gente eloquente, poderoso nas palavras. Queremos ouvir você não. Sabe por quê? Quando você está fora daqui, você é agressivo nas suas cartas. Lógico, que ele ficou sabendo o que estava acontecendo em Coríntios, com aquele homem que se deitava com a madrasta. Ele tinha que ser forte. Mas quando você chega aqui perto de nós, a sua postura é outra, fraca. Sua palavra, desprezível. Irmãos, que prova? Que prova que esse irmão estava passando? E precisava passar, irmão. Que além de receber as revelações que ele recebeu do Senhor, o espinho na carne estava com ele. Irmão. E esses irmãos que foram tão ajudados pelo irmão, agora dele ele recebe o quê? Desprezo. Vamos trazer para nós, vamos trazer para os dias de hoje. Como nós lidamos quando um dos nossos irmãos fala pelas nossas costas? Como lidamos com esse irmão quando faz fofoca a respeito de mim, de você? Como nós nos reagimos a isso? Ou fazemos como alguns fazem, vira as costas, procura uma outra porta e entra. Aí não há crescimento. Paulo enfrentou tudo isso, irmãos. Quer ver mais uma coisa? 2 Timóteo, capítulo 4. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Paulo foi levado, segundo os irmãos, perante Nero. Ele diz no verso 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam ou me abandonaram. Desprezo, irmão. Que isto não lhe seja imputado. Irmãos, nós estamos dispostos, nós, como cristãos, a amparar pessoas que nos tratem assim, com desprezo, tirar a nossa veste para aquecer aquele que fala mal de você. Às vezes a gente acha que isso acontece só em outros lugares, irmão. Só em outros lugares. Acontece conosco, irmão. Salmo 44, verso 22, fala que somos levados como ovelhas mudas para o matadouro. Foi o que aconteceu com Paulo.
Queremos, irmãos, sermos trabalhados pelo Espírito Santo? Queremos que as provações venham sobre nós para termos o nosso caráter transformados? São coisas assim ou piores que vão acontecer conosco. É tirarmos a nossa lã, tirarmos a nossa blusa para aquecermos aqueles que talvez não nos trate como gostaríamos. Ainda, 2 Coríntios, terminando aqui com que eles falam de Paulo, não contentes ainda, eles falam assim, capítulo 11, de 2 Coríntios, verso 1. Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez ou na minha loucura. Ainda falaram, esse Paulo está louco, esse homem é louco. Ele fala, então, por favor, me suporta na minha loucura. Tem misericórdia, me suporta na minha loucura. Por que ele fala isso, irmão? Veja o verso 2. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem, pura ao marido, a saber, a Cristo. Nossa, irmão. Talvez uma outra pessoa podia dizer para ele, ó, você não está satisfeito aqui, não? A porta é ali. Tem várias localidades que você pode ir. Ele com amor, irmão, de Cristo. Falou, olha, eu estou zeloso, porque eu estou trabalhando para vos apresentar como virgem prudente. Virgem ao noivo. Gostaria de ler com os irmãos ainda uma passagem de Gálatas, capítulo 1. Verso 1. Paulo, apóstolo, e vem entre parênteses, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, que por Deus Pai, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele diz para os Gálatas, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha a ousadia desse irmão. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebemos, seja anátema. Nossa, irmão, que coração. Eu não sei se eu ou você, se recebêssemos o evangelho da boca do Senhor Jesus Cristo, como ele recebeu, não sei se meu procedimento seria tão humilde, com certeza, né, irmãos? Que a gente viu o que ele viu, teria visto o que ele viu, e teríamos um coração assim. Mas é esse coração que o Senhor quer conosco agora, nesses últimos dias, irmão. Um coração de amor, como o de Paulo. E eu não vou me prolongar, porque como diz o irmão Otmani, quando o Senhor encerrar o que ele te deu, encerra o assunto, senão você traz morte para os irmãos. Eu não vou me delongar, mas eu quero ler com os irmãos Marcos, capítulo 5. Os irmãos já conhecem essa história. Linda, 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 linda. Na verdade, o que não é lindo na palavra de Deus? Mas Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. E por que eu quero ler Marcos? Ele traz uns detalhes que Mateus e Lucas não traz. Diz assim, certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos
e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Se você lê Mateus ou Lucas, nesse verso vai dizer, e tocou na orla da sua veste. É um detalhe importantíssimo. Irmãos, quando a gente tem um texto desse, que cada evangelho relata, de menos João, leia os três para você ver. Um vai trazer um detalhe que o outro não traz. E essa orla da sua veste é importantíssimo. Embora Marcos diz, tocou nas suas vestes, mas a orla da sua veste é aquele ponto, lá no final das vestes do judeu, havia um bordado nessa orla. É um detalhe muito importante, mas continuando em Marcos. Diz assim, verso 28. Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Verso 30. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se à multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? 31. Responderam-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz-lhes, quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Veja, irmão, Jesus olhava ao redor daquela multidão para ver naquela multidão o que saiu dele, fizera alguém que estava ali. Será que ele não sabia, irmão? Será que ele não sabia que aquela mulher tinha sido sarada? Ele esperava que ela se manifestasse. Verso 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Outro detalhe que agora Marcos traz, Mateus e Lucas não traz. E declarou-lhe toda a verdade. Você não vai achar isso em Mateus e nem Lucas. Mas Marcos disse que ela declarou toda a verdade. Irmãos, contempla a cena, como diz o Marcelo. Contempla a cena deste momento aqui. Aquela mulher está no meio da multidão, irmão. Ela não podia estar ali. Ela era tratada como imunda. Sabe o que poderia acontecer com ela ali? Naquele momento? Se alguém descobrisse a sua imundície, ela poderia ser apedrejada e morta naquele momento ali. Ela burla isso até a sua vida. Porque ela sabia, já tinha com certeza ouvido dos milagres que Jesus havia feito. E ela sabia que ele ia passar ali. Então ela rompe seus medos e vá em direção ao Senhor. Outro detalhe, irmão. Ela vai temendo e tremendo declarar ao Senhor toda a verdade. Eles podiam apedrejá-la, mas ela vai e declara ao Senhor toda a verdade. Não apenas o seu fluxo, mas toda a verdade. Naquele momento, irmão, ela poderia ser morta. Para ela tocar nesse detalhe da orla da veste, ela não podia estar em pé, irmãos. Estava todo mundo em pé. Ou ela estava de joelho, entre aquelas pernas todas que estavam ali, engatinhando para chegar a tocar na orla das vestes do Senhor, ou ela estaria se arrastando naquele pó, naquela poeira, para chegar e tocar na orla do Senhor Jesus. Querem ver algo interessante? Levítico capítulo 15. Levítico, livro de Levítico, lá no Velho Testamento.
logo depois de Êxodo, Levítico, capítulo 15. A partir do verso 1, gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nestes versos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, verso 2: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver o quê? Um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do seu fluxo. Esta é a lei da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, ou quer seja estancado. Ele é imundo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Alguma vez você já teve varão fluxo? Nós sabemos que fluxo quem tem é a mulher, e não o homem. Mas aqui está dizendo, qualquer homem que tenha fluxo. Você consegue fazer a ligação? Se não tem o fluxo corrente, tem o fluxo estancado, uma hemorragia interna. Agora veja bem, Números capítulo 15. E eu vou encerrar com Números capítulo 15. A partir do verso 37. Números capítulo 15, a partir do verso 37 ao 41. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que, por todas as suas gerações, façam franjas nas bordas das vestes, ou na orla das vestes, e ponham nas bordas ou nas orlas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para os cumprirdes, e não correrdes após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. 40. Então vos lembrareis de cumprir todos os meus mandamentos, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, essa mulher conseguiu chegar se arrastando ou ajoelhando e tocar na borda da veste do Senhor. Esse cordão azul que todo israelita trazia na borda da veste, esse cordão azul, como está dizendo aqui, ó, é para que todo israelita, quando olhasse para a orla de um judeu, ele veria aquele cordão azul e ele lembraria do quê? Lembraria dos mandamentos do Senhor. Essa mulher provavelmente conhecia as Escrituras e o que está dizendo aqui. Ela diz: tão somente eu tocasse na orla desse homem. Mas não só isso. No seu coração foi revelado para ela. Não somente o cordão azul. Esse homem, ele é o próprio mandamento. Porque ela ouviu o que acontecia a respeito desse homem. Então ela disse: Senhor, me permita tocar na orla dele. Se eu tocar, eu vou ser curada. Eu vou só tocar na orla dele. Ele é esse mandamento. É ele. O cordão é azul, que me lembra o céu, que me lembra onde o Senhor está. Deixa, Senhor, eu tocar na orla dele. E sabe, irmão, quando Levítico fala de nós, varões, que temos o fluxo, talvez estancado, e as irmãs que têm o fluxo, no contexto aqui da Bíblia, sabe o que o Senhor está dizendo para nós, irmão? Eu sei do pecado que você tem. Eu sei desse fluxo que corre aí dentro.
E sabe de um detalhe, irmão? Ninguém sabe. Nem seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos. Os filhos, seus pais não sabem, seus avós não sabem. Irmãos, nós irmãos não sabemos desse fluxo, aquele pecado que tenazmente nos assedia, que infelizmente a gente cultiva. Esse fluxo que ninguém vê, o Senhor está dizendo, eu vejo. Eu sei. Eu sei o que se passa aí no seu coração. Seu esposo, sua esposa, seus pais, os irmãos da responsabilidade, os presbíteros, eles não sabem, mas você sabe. Você sabe desse fluxo. E o Senhor está dizendo, lembrai dos meus mandamentos. Para você ser curado desse fluxo, é lembrar dos meus mandamentos e me tocar. Irmãos, não corramos. Não corramos. Mais do que nunca nesses últimos tempos. Como nós precisamos tocar na orla, que são os mandamentos do Senhor, e permitir que esse mandamento permeie meu coração, que invada o meu coração, no bom sentido da palavra invadir, mas é tocar naquilo que a gente sabe, que só a gente sabe, do pecado que às vezes nós cultivamos, seja ele qual for, cada um com a sua desgraça, desse pecado. Seja ele moral, ambicioso. Essa mulher, como diz o mandamento, se prostituiu com as coisas do mundo, esquecendo os mandamentos do Senhor. Será que é só lá, irmão? Só com essa moça, com essa mulher que viveu isso? Há um fluxo que ele necessita ser estancado, tocado pelo Senhor. E ninguém corre disso. Ninguém. Alguns é o desejo da riqueza, alguns é o adultério, prostituição, sexo antes do casamento. Necessita do toque do Senhor. Há um pecado que tenazmente nos assedia. Há um pecado que tenazmente nos derruba. E muitas vezes não gostamos dele. Se você perguntar para um drogado se ele quer largar, ele quer, mas pergunta se ele consegue tão rapidamente. Às vezes há pecado que a gente quer abrir mão dele, mas a coisa está tão impregnada. É só um milagre do Senhor. E Ele o faz. E Ele o faz. Que possamos realmente ter um desejo como essa mulher teve, de botar a boca no pó e se arrastar até chegar a tocar na orla da veste do Senhor Jesus. Então, irmãos, para permitirmos que o Senhor realmente toque e nos faça filhos maduros, filhos ruiosos, como diz a palavra, filhos crescidos, precisamos permitir a espada de dois gumes, a obra da cruz, carregá-la todo dia, cada dia, o Senhor vai ter uma obra para nos quebrar. O Senhor nos abençoe, que sejamos sinceros perante o Senhor, né? Quando aquele vaso é direcionado para o sol e vê a sua rachadura, que o Senhor toque nessa rachadura da nossa vida e estanca esse sangue, esse fluxo, e sejamos cristãos maduros que alegrem o coração do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.